Seja muito bem-vinda ao canal Encontro com a Deusa. No caso, aqui a deusa é você. Eu criei esse canal para a gente se conectar a essa ferramenta tão potente para nos auxiliar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento, que é o tarô. Então, todos os dias eu vou postar uma mensagem do dia para que a gente se conecte com a nossa melhor versão, né? Que a gente tenha o auxílio dessa mensagem. O tarô conta histórias e no meio desse tanto de histórias você pode se identificar, você pode encontrar a sua. A mensagem de hoje é para o dia 15 de maio de 2026, mas se você encontrar, se essa mensagem te encontrar em outro dia, considere ela sendo uma mensagem atemporal. Então você pode utilizar ela validando para 7 dias. Combinado? Então vamos ver, tarô, meu amigo, uma mensagem para nós mulheres aqui do canal Encontro com a Deusa. Opa, para o dia 15 de maio de 2026. Por favor, tarô, universo, uma mensagem para que a gente se conecte com a nossa melhor versão. 6 de espadas. 6 de espadas é alguém que precisa voltar. É alguém que foi e tá voltando. Não deu certo. E aquela tristeza de não dar certo, ela precisa ser sentida. Esse luto de quem vai tentar fazer alguma coisa, ser alguém, vou aqui, vou ir lá, vou ver no que vai dar. A gente sempre vai com esperança. A gente sempre vai, né, intuindo, tentando ter a certeza de que tudo vai dar certo, mas às vezes não dá. E a gente precisa fazer esse caminho de volta. É um luto, né? Não deixa de ser uma expectativa que morreu e a gente precisa agora passar por ela, a gente precisa retornar. E é engraçado que a gente não fala muito sobre a morte, né? Porque a gente teme ela. Mas durante a nossa vida, a gente morre. A gente tem pequenas mortes. Ou com a nossa própria vida, ou com a vida do outro. A gente enfrenta a morte de pessoas queridas, seja parentes, seja amigas, amigos. E também a gente tem a nossa própria morte, de momentos que acabaram, que a gente não gostaria que tivesse acabado. Às vezes a gente morre em nós um papel, morre em nós aquela quem você era, né? Às vezes a gente percebe o crescimento e o desenvolvimento do nosso filho e a gente vai acompanhando aquilo de longe e também de perto e percebendo que ele não está mais tão dependente de você e aquilo dói. Então aqui, esse 6 de espadas é alguém que está voltando. Mas olha só, as águas, elas estão tranquilas. É como se a vida desse essa... É como se a vida, ela falasse assim, bom, eu vou tranquilizar um pouco as coisas, né? Porque tem momentos na nossa vida também que começa a acontecer uma coisa atrás da outra e a gente até pensa, meu Deus, atirei uma pedra na cruz. Mas aqui é alguém que tá voltando, não deu muito certo, acabou e viva esse luto, sinta essas emoções,
deixe atravessar. Se precisar de ajuda, procure. Mas não tenta não sentir. Essas experiências, elas aparecem na nossa vida e elas são para ser sentidas. Não, na verdade, não experiências, emoções. Essas emoções, elas aparecem na nossa vida e elas precisam ser sentidas. Então, sinta. Passe pelo teu luto. Se conheça. Perceba as sensações do seu corpo nessa dor. Se recolha, se necessário. Tá doendo. Não finge que não tá. Tá doendo. A torre foi uma mudança drástica. Tem momentos na nossa vida que chega realmente um terremoto e tira tudo do lugar. É um luto. Tudo sai do lugar. A gente passa os dias, às vezes, reclamando do marasmo da rotina. Todo dia é sempre igual. E é lamentável que muitos de nós, não é o que eu desejo, vai passar por essa vida e vai terminar essa vida nesse lado da eternidade sem experienciar uma mudança muito drástica para o bem. E quando a gente pensa essa mudança muito drástica para o bem, a gente sempre pensa em dinheiro, né, em virada financeira. Mas muitos de nós, inclusive até os réis mortais milionários, eles também passam por mudanças drásticas, talvez não como nós. Por exemplo, essa semana eu estava lendo um pouco sobre como que está sendo a vida do Bruce Willis. E eu pensei, poxa vida, né, um ator que eu sempre admirei, gosto muito dele. E às vezes a gente olha para a condição da pessoa e fala, poxa vida, não podia terminar muito bem. O fato é que aqui a torre, ela mostra que ruiu, a coisa ruiu mesmo, confirmando essa volta, teve esse ponto na sua história abrupto que dividiu. Acabou. A torre aqui no tarô, ela não é tão ruim. E na nossa vida, também não. Tem coisa que vem, que cai por terra, que é pra gente evoluir mais, pra gente se desenvolver mais. Pega essa experiência, pega esse retorno, viva seu luto. Viva seu luto. Só que a torre, ela vem alertando para a ideia de que, olha só, tem reconstrução. A torre ruiu, as pessoas caíram uma para um lado, outra para o outro, fez esse cenário, isso que aconteceu, veio para que essa mesma parte da sua vida seja reconstruída, tá? Então a torre, ela é esse arcano. O Cavaleiro de Copas. Na reconstrução, começa devagar. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar que você tá bem, você não precisa provar que você tá tão mal, você não precisa dar a volta por cima logo, tá? Você suaviza a sua caminhada. Respeite o seu processo, respeita o seu limite, respeita a sua dor, respeita o seu momento.
Você não precisa, nesse retorno, nessa volta dolorida, você não precisa, eu vou começar a sair. Não. Respeita esse momento, passe por esse luto, sinta, tenha consciência que o que aconteceu é para você reconstruir. É para você, não é nem reformar, é para você reconstruir. E vai devagar, vai no seu tempo. Não precisa ficar, eu preciso fazer. Não entra nessa pilha, não entra nessa energia. De que tem que fazer, de que não, bora. Tem muita pessoa que é enérgica, né? Aí vai do temperamento, porque tem pessoa que é tão enérgica que fala assim, não, ó, a torre, essa coisa súbita, porque a torre é uma energia súbita, veio, bum, mudou o cenário todo. E aí, às vezes, a gente já quer, não, vamos começar, vai, pau quebra, bora pra cima, segunda-feira, preciso levantar. Não, suaviza, respeita esse seu tempo, suaviza, vai no seu tempo. Vai no seu tempo. 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que fala muito das emoções. Uma carta de alguém que, nossa, tá lamentavelmente eu tive que voltar. Realmente eu tenho que deixar isso daqui, mas não dá para ficar. Não é para ficar insistindo. Não é para ficar insistindo, não. Porque a carta da torre, ela traz a certeza, porque às vezes a gente se pergunta, né? Às vezes só foi um momento, às vezes não. Foi para é um fim mesmo, tá? Então, sai aí desse lugar, porque é para sair mesmo, e lá na frente tem uma ponte para você atravessar, tá? Claro, não precisa atravessar agora. Cavaleiro de Copas, vai no seu tempo. Isso daí não era para você. A gente precisa começar a aprender a reconhecer os sinais. Quando às vezes uma coisa acaba, que é muito boa, a gente se apega. Nossa, foi muito bom. Mas o que aconteceu aí, a história que o tarot está contando é que não era bom. Só que aí você fica pegando fragmentos dessa história, fragmentos bons, ou fragmentos que nem foram bons, mas você criou uma narrativa na sua cabeça que era, para poder se apegar a essa ideia de que era bom. Só que não, não é. Se você sentar aí, pegar um papel e começar a escrever o quanto isso era prejudicial para você, você vai perceber que isso que roeu, né? Posso falar essa palavra? Que roeu, isso que desmoronou, foi um livramento. Então, se você estava precisando de uma confirmação, era para acabar sim, tá? Por mais doloroso que seja, por mais que você não encontre respostas e talvez você nunca vai encontrá-las. Às vezes a resposta está em quem você vai se tornar a partir dessa dor. Eu acredito, né? Aí é uma crença minha, que eu posso jogar uma luz para você nesse momento de dor, é que muitas pessoas, por mais destruída que elas estejam, ela pega essa dor e ela transforma em ajuda para o outro, tá? Então, assim, passo que você tem que passar, vai no seu tempo, mas acabou. Fica com essa ideia na cabeça de que depois que as coisas se assentarem e que você no seu tempo começar a melhorar, você possa se reconstruir e encontrar nesse ponto de dor da sua história, muitas vezes um chamado
diferente aqui na Terra, nessa 3D entre nós. 3 de espadas. Mulher, o que que aconteceu aí? Você tá muito machucada. Você tá muito machucada. Nossa. Que você seja visitada pela sua espiritualidade, que você possa ser confortada, que essa dor possa ser amenizada, porque é uma dor muito forte. Você tá muito machucada e na sua mente isso tá muito mais potencializado. Às vezes a gente passa, né, por uma condição e dependendo de como tá a nossa estrutura mental, a forma como a gente pensa, isso fica pior. Procura ajuda. Procura ajuda especializada. Não fica sofrendo, não passa por isso sozinha. Se achegue a quem você ama, a quem você sabe que ama você. Se achegue às pessoas próximas. Não fica sozinha, não. Tenha o seu tempo, mas não fica sozinha, tá bom? Você tá muito machucada e não é bom ser só, tá? Não é bom ser só, é bom que seja pelo menos 2, 2. Não fica sozinha com seus pensamentos, não, tá? Não fique sozinha com seus pensamentos. As de paus. Tem uma intenção, tá? Aí, nessa história toda de dor, tem uma intenção. Vai haver uma nova paixão. O divino vai te entregar uma oportunidade a partir dessa dor, por incrível que pareça, às vezes parece que não, mas o divino, ele vai te entregar, através dessa dor, algo para você se sustentar. Essa dor, ela não vai passar, ela vai amenizar. E essa dor é uma missão de vida, viu? É uma missão de vida. Você é muito clichê, gente. Olha, chega a me arrepio, porque, gente, quando a gente está passando por uma dor desse nível, não faz sentido a gente chegar e falar para a pessoa: Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. Isso não responde nada do que a gente está passando, tá? Não responde nada, pelo menos para mim. E a gente até se pergunta: que Deus é esse? Que Deus é esse? Onde está Deus? Ele está aí, viu? Inclusive, Deus, o divino, o todo, como você chama? Esse ser superior que rege, inteligente, que rege todas as coisas, foi ele que te colocou nessa situação. Foi ele. E ele mesmo vai, depois que você passar por esse momento de dor, vai haver um nascimento de missão de vida. Só que você vai enxergar isso se você tiver com a cabeça boa, viu? Enfrente o seu luto, passe pelo seu luto
Aceite, menina do céu. Não fica relutando com isso, aceite. Aceite. O que você pode fazer agora é aceitar no seu coração da maneira como você pode. E vá buscar ajuda. Porque se você não aceitar essa situação e se você não buscar ajuda, quando chegar a hora de você começar a se restabelecer, se reestruturar, reconstruir, você não vai conseguir enxergar. Se a sua cabeça não estiver boa, acho que é um versículo que fala, se os seus pensamentos não são bons, todo o seu corpo não vai ser. Eu acho que é isso, em outras palavras. Cuide da sua cabeça, cuide do seu mental, cuide dos seus pensamentos. Não fique sozinha alimentando pensamentos de mal, tá? Mas olha, essa carta vem falando que é isso. Isso é para um novo nascimento. É a sua missão de vida, que infelizmente veio através dessa dor toda. No fundo do deck, pra gente finalizando, olha só, gente, que leitura triste, mas também potente. O sol. No fundo do deck a gente tem o sol. Tudo isso vai passar. Você vai ter clareza, você vai ter compreensão, você vai encontrar alegria, tá? Provavelmente através dessa missão de vida, você vai encontrar alegria. É certo. Gente, as cartas não mentem. Olha só, elas não mentem. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para vocês a minha história com o tarô. Não vamos fugir da mensagem. Então, o sol representa o nascimento, representa a infância, representa a clareza. Você vai conseguir enxergar muita coisa. Muita coisa você vai falar assim, nossa, agora fez sentido. Muita coisa vai ser esclarecida. E acima de todas as coisas, essa carta, ela é a manifestação no tarô, ela é a manifestação da alegria plena. Então, assim, você realmente não tá no momento bom da sua vida, tá muito puxado, tá pesado, mas olha, você vai sorrir de novo. Você vai ter de novo uma vida vibrante, você vai encontrar sentido, você vai voltar à sua consciência, tá? Vai ter colheita, vai ter sucesso. Fica tranquila. Enfrente a sua dor, passe pelo teu luto. Esse luto ele veio mesmo ele veio para transformar a sua vida. E aí você fala assim, nossa, mas precisa. E você vai entender sim, essa carta do sol, ele vem representando essa clareza, você vai entender sim, vai entender, vai ter resposta. Lá na frente, as coisas vão se encaixar e você vai entender, embora você vai olhar para trás e vai falar, não podia ser de outro jeito? Ser divino. Poderia, mas ele não quis, tá? Aceite. Suaviza esse momento. Não queira dar com os bois na água, como que é? Não queira acelerar o processo, calma,
tá? Calma, você vai chegar aqui. Calma. Esse é o momento de você sentir a sua dor, de passar pelo seu processo. Passe pelo seu processo. Duas atenções nessa mensagem. Aceita. Vai todos os dias no seu coração aceitando. Eu aceito que isso contribui para o meu bem. Isso contribui para o bem de todos os que estão aqui envolvidos. Isso aceite. Não fica relutando dentro do seu coração, não entra nessa pilha de relutar e busque ajuda. Porque quando você estiver se restabelecendo na sua dor, essa oportunidade de missão de vida vai aparecer e aí você vai ajudar. Você vai sair desse lugar de dor e vai a forma como a sua dor ela realmente vai aplacar vai ser ajudando outras pessoas. E vai ter muita alegria, por incrível que pareça. Tá bom? Eu fico com o coração bem apertadinho aqui, porque eu já passei por isso. A gente não passa por uma dor assim tão grande tantas vezes na nossa vida, graças a Deus, né? Mas eu já passei por uma dor muito grande e a gente acha que nunca vai acabar, mas acaba. Então fique com o meu abraço bem apertado, que a espiritualidade ela te guarde, ela te guie nesse processo para você chegar aqui na clareza, na alegria, no sucesso, no contentamento, numa vida que você vai encontrar sentido de novo, tá bom? Fique com essa mensagem, se ressoou com você, se inscreva no canal e amanhã eu trago outra mensagem para a gente refletir a vida, tá bom? Beijo e obrigada pelo seu tempo.